Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Sou muito feliz de ter a sua companhia aqui comigo. Você que está há muito tempo, você que está há pouco tempo, você que está chegando hoje. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse nosso momento de reflexão, de aprofundamento da Palavra de Deus. Esse tempo especial, esse momento da escuta se torna ainda mais especial, tempo da Quaresma, tempo de nos aprofundarmos no mistério dessa palavra que nos salva, nos cura e nos liberta. Vamos agora ao Evangelho. Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 16, do versículo 19 até o versículo 31. Acompanha comigo. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro no seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai Abraão, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, hoje nós escutamos essa parábola que chama a nossa atenção para tantas coisas. Estamos vivendo o tempo da Quaresma. O tempo da Quaresma é o tempo do jejum, da oração e da caridade. O Evangelho de hoje fala sobre a prática da caridade. Veja, não diz aqui que esse homem, esse rico, ele era um homem corrupto, que os bens que ele tinha, que as festas que ele fazia, era à custa da corrupção. Não. Talvez ele tinha aqueles bens e ele tinha conseguido honestamente, justamente. E não tinha problema nenhum ele desfrutar do fruto do seu trabalho. Ou seja, não tem problema nenhum você ser rico, você ter um lugar para morar, uma roupa para vestir, comida na mesa, ter a dignidade de viver bem. O grande problema dessa parábola é a desigualdade, a falta de empatia, a falta de amor, a falta de caridade com aquele que estava na sua porta,
Lázaro. É interessante que esse rico aqui, ele não tem nome, é o rico. Mas aquele pobre que estava na porta tem. Outro dia eu escutava uma reflexão de um padre jesuíta muito interessante. Veja, esse homem disse que ele tinha alguns irmãos. Ele manda que o pai Abraão enviasse Lázaro, porque ele tinha, olha só, porque eu tenho 5 irmãos, ele era o 6º, Lázaro era o 7º. Mas ele não conseguia perceber aquele pobre Lázaro na porta da sua casa como irmão. A campanha da fraternidade desse ano fala sobre dar de comer a quem tem fome. Meu povo, isso não é questão política, não. Isso é um mandato de Jesus. Mateus capítulo 25, juízo final. Jesus disse: vinde benditos de meu Pai, porque eu estive com fome e me deste de comer. Ou seja, a gente não pode estar na nossa vida cômoda, com a nossa despensa cheia, com nossa conta bancária cheia, com o nosso bolso cheio, com a nossa barriga cheia, e não conseguir perceber os Lázaros que nós encontramos diariamente na nossa vida. Não é fazer filantropia, é praticar o amor. Por isso que Jesus disse que a mão esquerda não saiba o que deu à direita. Não estamos fazendo caridade para nos promover, para fazer propaganda, não. É porque eu percebo no outro a pessoa de Cristo. 5 irmãos, o rico era o 6º e Lázaro era o 7º. E vocês sabem que na Bíblia o número 7 é o número da perfeição. Ou seja, nós precisamos enxergar os Lázaros que Deus coloca na nossa frente. E o que Jesus fala no Evangelho de hoje é que isso tem uma consequência não somente nessa vida, mas na vida futura. Tem um aspecto escatológico, que é isso, escatom, que fala dos fins. O que a gente faz aqui tem sim consequência lá, consequência boa ou consequência ruim. Então, meu povo, hoje, o Evangelho chama a nossa atenção para a prática da caridade. Isso vai pesar sim na balança no juízo final. O amor que eu pratiquei, se eu fui capaz de perceber Jesus no outro que passa fome, que passa frio, que passa sede, no outro que está abandonado, nos Lázaros que estão nos sinais das nossas cidades, nas periferias das nossas cidades, que muitas vezes nós encontramos ferido, marginalizado, e que nós simplesmente passamos adiante, não é problema meu, como fez lá na outra parábola do bom samaritano. O sacerdote olhou, viu e passou. O levita olhou, viu e passou. Ou seja, o pecado da indiferença. Não. Se somos cristãos, precisamos aprender a enxergar os Lázaros que estão aí no nosso dia a dia. Ah, Frei, mas eu não posso acabar com a pobreza do mundo. Você não precisa fazer isso. Jesus disse: pobre sempre tereis. Mas eu tenho certeza que você pode ajudar aqueles que você encontra no seu dia a dia. Aqueles Lázaros você pode ajudar. Não se esquive. Faça a sua parte. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus os dê o céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo. E comigo seja um missionário, uma missionária que leva a palavra de Deus a mais corações. Até amanhã, se Deus quiser.